Como disse, edição primeira desta época desportiva. Em estúdio estou eu, Paulo Canas e Nuno Gamito, também Rafael Jeremias. Vamos também iniciar esta época desportiva a falar com o presidente do Grupo União Sport, até para lançarmos aqui aquilo que são os dados para esta época desportiva que hoje tem o seu primeiro jogo oficial. Passava a palavra desde já ao Nuno Gamito, que também vai comigo fazer e gerir esta entrevista que vai anteceder as antevisões das partidas que iremos passar depois. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma temporada desportiva, época 18-19, União arranca para mais uma temporada no Distrital da Associação de Futebol de Évora, um plantel que continua a ser comandado por Cipriano Madeira, treinador que está já há algumas épocas à frente dos destinos do Grupo União Sport. E a primeira pergunta para o presidente Rafael Jeremias, muito boa tarde. Que expectativas, quais são os grandes objetivos do Grupo União Sport para a temporada que hoje arranca oficialmente? Ora, boa tarde, ouvintes, unionistas, montemorenses. Como tudo o que tenho dito e falei já com os jogadores e equipa técnica, este ano vamos tentar, sei que temos dificuldades, mas do outro lado vão estar boas equipas também e claro que não há jogos que poderão correr melhor ou pior, mas para mim a gente vai tentar chegar ao topo no final do campeonato, ou seja, vamos tentar o primeiro lugar e vamos tentar fazer a dobradinha na taça. Claro que na dobradinha da taça é complicado, saímos logo uma fava quente perante os Juventudes, que tem uma belíssima equipa também, mas que acredito que União na nossa casa iremos ultrapassar hoje. Rafael, de facto inicia-se esta temporada, tenho aqui à minha frente o plantel do Grupo União Sport, acabou de dizer que de facto a equipa vai lutar pelos primeiros lugares da classificação. Olhando para o plantel, não está fechado ainda? Não está fechado porque a gente temos tido algum problema ou outro, principalmente na defesa, e claro que vamos tentar sempre melhorar. Se não for agora nesta altura, pelo menos depois, em dezembro, a gente vai ver, mas vamos tentar, pelo menos se as coisas não correrem num ou outro setor, tentarmos, dentro das possibilidades do clube, não entrar em loucuras, que foi sempre a minha ideia desta direção, dentro dos valores que o clube é possível pagar e que não se endivide, é mesmo assim que já tivemos anteriormente dissabores e é isso que eu não quero nesta direção. Neste momento, e porque tocou aí no assunto financeiro, como é que está o Grupo União Sport? Sei que foi uma batalha difícil, quando o Rafael entrou as dívidas eram muitas, nesta altura, financeiramente, como é que está o Grupo União Sport? Financeiramente posso dizer aos sócios, simpatizantes e unionistas que podem procurar onde quer que seja, o Grupo União Sport deve zero. Não temos dívidas a ninguém, salvo um ou outro coisa pendente que é pago remessa contra remessa, e de resto estamos financeiramente. Não estamos desafogados, não temos dinheiro com fartura para esbanjar e para gastar, porque foi sempre o nosso lema entrar com cabecinha e dar o passo à medida o passo à medida do pé que temos. Foi sempre, se pudermos comprar ou arranjar outro jogador ou outro, mas terá sempre ser dentro dos valores para não haver discrepâncias que houve antigamente. Ainda assim houve este ano, em termos de plantel, a aquisição de alguns jogadores que vêm de fora. São jogadores que, por norma, também são mais caros e vêm a reforçar este plantel. O que é que acha deste plantel 2018-2019, onde houve algumas saídas, inclusivamente algumas que não eram expectáveis no final da época passada? O que dizer deste plantel? O que eu digo deste plantel, pronto, sabíamos que tínhamos as saídas que tivemos e tentámos colmatar num ou outro sector o melhor possível junto com a equipa técnica. Os jogadores que vêm de fora às vezes é um engano como eu digo, foi saber fazer a gestão, falar com os jogadores, dizer-lhe as dificuldades que o clube tem e que loucuras não podíamos pagar. Posso dizer que há jogadores de fora a ganhar exatamente o mesmo que ganham os de Montemor. Salvo um ou outro, poderão-me dizer que, sim senhor, ao transporte, temos essa despesa a mais no transporte, mas se formos a ver,
os sócios que conhecem, que têm ido às assembleias, às vezes que são poucos, e que veem o orçamento da equipa, posso dizer que o orçamento da equipa é idêntico ao da época passada, se estou a falar é mais 120 euros que a época passada. Houve aqui uma inversão, se há 3 épocas a União tinha um jogador que não era formado na casa, que era o Caio, a época passada tínhamos 3, que era o Adrián, o André Pinto e o Xande, e nesta temporada vamos com 8. Foi sempre um dos cavalos de batalha desta direção, em especial do Rafael Jeremias, que a aposta era na prata da casa, no jogador formado no clube. O que lhe pergunto é se houve uma inversão, de facto, nessa estratégia, ou se simplesmente já não há jogadores que possam alimentar o plantel sénior. Não, é assim, a nossa estratégia continuará sempre a ser a mesma, apostar na formação e na prata da casa e os jogadores formados no clube. Agora, quando não há uma situação de há jogadores que a gente sabe e eles sabem que podem estar a ouvir situações que se passaram, para mim é assim, quem vem para a União tem que estar de corpo e alma, com vontade para trabalhar semanalmente e mensal. Quando às vezes os jogadores não querem assumir certos compromissos, e eu sei que há jogadores a jogar fora das equipas de Montemor que têm qualidade para estar no Grupo União Sport, mas que faltou um pouco de cabeça para estarem no Grupo União Sport. E para mim, às vezes é o que eu digo com elementos meus de direção, é preferível eles estarem 2 ou 3 anos fora, amadurecerem aí fora, apesar de haver outros jogadores que são maduros e que acabaram também por abandonar, uns por motivos profissionais, outros por compromissos, porque a União faz 3, 4 treinos por semana e outros não queriam ter esse compromisso, mas para mim irá ser sempre manter dentro destes valores, porque a gente sabe que às vezes vindo jogadores de mais longe custará mais dinheiro. Causou alguma estranheza, Rafael, desculpa interromper, as saídas de Ganso, de Pedro Catarro, de Capela, dos 2 guarda-redes, do André Prates e do Banha. De facto houve uma debandada de muitos jogadores formados no clube. Há alguma razão especial para isso? Se formos a falar, eles têm a maneira deles pensar, nós temos a minha. A União contava com eles? Contava com eles, foi falado no final da época. O Capela nem sequer surgiu se era mais dinheiro, se era menos. Diz que queria sair, que queria ir para outros objetivos, não sei quais são os objetivos de juventude. O Ganso custou muito, acho que foi uma lambada boa que ele deu nesta direção, não desfazendo do rapaz que eu lá fora sou amiguíssimo dele, mas aqui trouxe pelo Grupo União Sport. Ele sabe que quando veio da última temporada, que vinha com 4 jogos de castigo, nós sabíamos essa situação e aceitámos-o, treinou, nunca lhe pagámos-lhe um mês inteiro, teve o azar, infelizmente para ele e para nós, que se aleijou a meio da época. O Grupo União Sport nunca falhou. Quando foi no final da época, nós falámos com ele que tínhamos o acordo com a situação do ginásio, em que ele iria fazer, para recuperar, iria fazer os tratamentos ali, demos-lhe a relva para ele correr à volta e ele disse que tinha 2 propostas para a equação. E depois acabou por dizer que que aqui tinha que ter um grande compromisso, não podia faltar, e que no outro lado não era tanto compromisso como no Grupo União Sport. No caso do André Prates, foi um miúdo que foi feito nas escolas. A gente temos uns valores básicos para o primeiro ano de júniores e o André Prates pode-me desmentir, mas foi isso que ele falou, queria outros valores para primeiro ano de sénior. E eu aí ia mudar um pouco da situação do que estava no nosso esquema de vontade e nas nossas possibilidades. No caso do Pedro Catarro, disse-nos a nós que foi por causa do trabalho, que andava cansado e que, no cortiço podia fazer um ou outro treino e aqui tinha um compromisso muito maior com a União. Quando estiveram na União, para mim, foram sempre bem-vindos. São bem-vindos como unionistas aos jogadores que foram do clube. A porta nunca está fechada para eles. Poderão ter outro pensar de hoje à amanhã, mas nós, direção, iremos sempre repensar nas situações em que se passaram com eles. Há pouco o Rafael falava dos poucos sócios que vão às assembleias, também dos poucos sócios que às vezes vão aos jogos. Há um afastamento por parte da massa associativa da vida do clube? Eu penso que não. Às vezes há sócios que desgostam, ao fim e ao cabo, que acreditam-me um pouco, desgostam do clube estar no distrital. Mas eu
sou sincero, também gosto de união no Nacional, mas gosto de união em que esteja forte, em que não se endivide e que com cabeça e os pés assentos no chão. Passou-se nestes 4 anos, quase 4 anos de mandato, de tudo um pouco, sócios que desistiram de ser sócios porque a União veio para o Distrital, em que outros que apostaram só na prata da terra e desistiram, tenho apanhado de tudo um pouco. A gente, claro que estamos aqui nesta situação, não somos perfeitos, nem conseguimos satisfazer ninguém, e por isso estamos aqui. Agora, é o que eu digo às vezes, já tive uma situação de um ex-colega meu de direção em que a gente estamos cansados. Não, a gente não está cansados. A gente simplesmente temos a cabeça e nos pés assentos no chão e vamos fazendo as coisas à medida que o clube pode fazer. E o que é que gostaria de transmitir a esses sócios que nestas alturas de menos bonança, digamos, se afastam do clube? Isto é assim, isto como todos, o clube tem 104 anos, eu, por exemplo, posso dizer que sou sócio do clube há 35 anos, houve alturas em que com outras direções não apoiei, mas eu vinha sempre que era possível apoiar o Grupo União Sport. Agora há sócios como... ou não gostam desta direção, ou não gostam, acabaram por distanciar-se um pouco. Mas eu acho que é assim, isto é como nos clubes grandes, no Benfica, no Sporting, no outro clube qualquer, seja mesmo aqui do Conselho, eu acho que quando o clube está mais em baixo é quando os sócios devem apoiar, e não às vezes contradizer e complicarem. Eu acho que é assim, as pessoas estando connosco, eu acho que faremos todos uma união mais forte para aqueles que eles querem, quer a união no Nacional, estou perfeitamente de acordo, mas eu acho que as coisas temos de puxar todos para o mesmo lado, por isso a união tem um lema que é a união faz a força, e se a gente se despega, alguns que deixaram de vir à união vão ver os jogos dos Foros de Valfigueira, se é por isto, se é por aquilo, mas enquanto cá tiveram, a gente tentámos todos fazer a mesma coisa, e não é por isso que eu posso dizer às vezes um diretor ou outro que tivesse falhado nesta direção, que eu sei que falhamos, mas a base central a gente está cá e a lutar para tapar este buraco aqui ou além, às vezes com falta de dirigentes, que às vezes é difícil. E nem todos têm a mesma ideia que eu tenho, o Manuel Majerico, o Setúbal, outros diretores que às vezes que acompanham mais, todos vimos para a União para fazer aquilo que podemos. Agora, claro que outros dedicam mais a 100%, e é isso que eu às vezes peço, quando a gente pede, dediquem-se o mais possível, não dediquem os 100%, para 100% estou cá eu, mesmo assim falho, mas pronto, cá estaremos para ir a pouco e pouco. Eu acho que os sócios devem acompanhar o clube, tanto nos jogos fora, como porque o que eu digo é que esta direção faz um esforço, porque é um clube, se formos a ver, não é só o plantel sénior. Quando me falam no plantel sénior, o plantel sénior para mim é o topo, mas para mim são as outras 12 equipas, é que a União tem 13 equipas de futebol, e para gerir tudo, é assim, podem-me dizer, vêm subsídios daqui, subsídios de além, mas o dinheiro tem que ser bem direcionado para dar para tudo. Em que posso dizer que quando estávamos no Nacional, ficámos a dever 2 meses à formação, ou 6 meses à formação, e a gente no primeiro ano não conseguimos pagar, e atualmente não devemos nada de dinheiro à formação. Eu acho que é assim que as pessoas têm que ver, que não é só os séniores, é um bolo geral em que temos que manter tudo a funcionar e que corra tudo bem. Não conseguimos a 100%, temos dificuldades nas camadas jovens, na formação, desde os transportes a tudo, mas vamos tentando melhorar a pouco e pouco. Agora, dar um pontapé numa pedra e aparecer logo dinheiro, não, os mecenas já houve. Atualmente é saber dirigir bem, com cabeça, dentro das possibilidades do clube. Já vamos tocar no assunto de formação, que é também uma coisa importante. Antes, e fala aí dos sócios que querem o clube nos nacionais de futebol, a história tem-nos dito nestes últimos anos que todas as equipas do Distrito de Évora que vão ao Nacional acabam por cair com estrondo e ficam num buraco financeiro terrível. O que eu quero perguntar ao Rafael é, já assumiu aqui que o União é candidato. A equipa tem condições para, se no caso de subir, fazer boa figura e conseguir se manter, porque basta olhar este ano para a classificação e ver como está o Redondense, salvo erro, tem um gol marcado, 6 derrotas e não sei quantos golos sofridos.
o Estrela também caiu a época passada e este ano sabemos como é que o Estrela tem equipa de futebol, se há condições de facto reais para o União estar no Nacional de Futebol. É assim, com todo respeito aos outros clubes que têm subido e descido, a gente sabe que as coisas hoje em dia estão extremamente diferentes do que estavam há 4 anos atrás, quando o Grupo União Sport está. Se me vieres dizer, como estás a dizer, se esta equipa subir, irá haver mexidas outra vez no plantel, dentro das possibilidades, dos valores, das verbas que recebemos. Irá ser sempre nessa situação. Agora, claro, há 4 anos atrás tínhamos, por exemplo, a taxa de jogo, que já era o mesmo que é agora, 850 euros cada jogo, mais o policiamento, fica em 1070 euros. Isso dá um prejuízo para as pessoas terem uma noção, se calhar a União faz, em jogos desses, 200 euros de bilheteira. 200, 300 euros. Pronto. Tem um prejuízo, todos os jogos em casa de 700 euros. E é aí que a verba tem que ser bem direcionada, saber como é que se gere a situação. Em que, nessa altura, os clubes não pagavam à Federação Portuguesa de Futebol, chegava ao final da época, havia uma dívida e os clubes depois faziam uma prestação ou pagavam, ou com os jogos da Taça de Portugal, que fossem à Taça de Portugal, e era abatido. Agora a inversão mudou e é isso que às vezes as pessoas têm que pensar e os sócios compreender. Subir para o Nacional é muito bonito, mas depois faz um jogo aqui em casa, 850 euros mais o policiamento, e quando é na terça-feira temos que ter o dinheiro na Federação Portuguesa de Futebol via associação, porque senão não realizamos o jogo no fim de semana a seguir. Agora, o que eu vejo no meio disto tudo, as coisas têm que ser feitas com cabeça, a gente sabe, sim senhora, podemos ir mais além, que é difícil atualmente qualquer clube do Alentejo manter-se. Eu, por exemplo, sei que quando jogávamos com o Moura naquela altura, que a Câmara Municipal dava 15 mil euros por mês. Ora aí, por isso o Moura se ter mantido, é totalmente diferente. Agora, claro que as pessoas podem ter outras ideias, sim senhora, virem como empresário, a gente vimos como é que aconteceu com o Lusitano, ele agora meteu-se no Vendas Novas. Eu sinceramente nunca fechei a porta a ninguém, mas as coisas há que ter um bocado de receio, porque se a gente nós de onde mora... Essa questão está fora de hipótese acontecer aqui no Grupo União Sport? Eu nunca fechei as portas a nada, só que eu acho que é muito difícil e eu acho que é uma situação muito complicada, porque uma pessoa que vem de fora vem sempre com uns prós e contras, e a gente ouve falar e vê o que tem acontecido nos outros clubes, e não dá certo, e eu acho que nós, unionistas, temos de contar com a realidade que existe no momento no país, não a realidade que houve em tempos antigamente. Antigamente houve loucuras, foi prédios que se fizeram, era um prédio ou um apartamento ou 2 para o Grupo União Sport e não ficou com nada. Depois, noutras alturas, foi o dinheiro da bancada, o dinheiro não chegou da bancada porque se investiu no outro lado. Esta situação connosco não. Temos que, quando podemos fazer isto, fazemos isto. Quando acabarmos de fazer isto, pagamos aquilo, e assim sucessivamente. E eu acho que as coisas têm que ter um pezinho assente e as pessoas têm que pensar. Porque antigamente, a União na 2ª Divisão, ou assim sucessivamente, as coisas, os tempos são outros. A União merece lá andar, tem 104 anos, mas merece lá andar. Mas os tempos atualmente são outros e as pessoas têm que cair na realidade. É como nós na nossa casa, se temos 1.200 euros ao final do mês, ou 1.500, temos que gastar dentro daqueles valores. Se gastamos mais, alguma coisa corre mal. Pode haver um mês que gastamos mais, mas no outro mês temos que gastar menos. E eu acho que a União tem que ter um bocadinho e os sócios perceberem que esta direção faz um esforço. Não satisfazemos toda a gente, é verdade. Nunca ninguém fica contente com os trabalhos que tem esta direção. Esta ou outra que venha, ou futuramente as que passaram, ou o passado. Mas estamos cá de corpo e alma. Em relação à formação, o Nuno Gamito há pouco começou por começou por dizer que iríamos abordar também este assunto. Parece-me a mim, mas poderei estar errado, que a formação tem sido o calcanhar de Aquiles do Grupo União Sport em relação também ao acompanhamento por parte da direção. Nota-se alguma insatisfação por pais, pelos próprios miúdos, pela ausência de presença de membros da direção a acompanhar os escalões de formação, e nota-se que de facto também isso tem impacto naquilo que são os escalões de formação do Grupo União Sport.
Pronto, eu, como vocês sabem, já estou há 12 anos no Grupo União Sport e essa situação eu conheço real porque já passei por ela. A gente geralmente somos 13 elementos de direção, que eu tenho às vezes tentado sempre mais. Agora o que acontece? A gente não consegue arranjar diretores para todos os escalões. Depois surgiram, como toda a gente sabe, não é para estar a esconder-me atrás de uma cortina, houve situações de diretores em que os filhos foram para outros clubes. Pronto, foi a opção deles, eles são diretores à mesma da União e estão de corpo e alma, só que claro que não acompanham tanto como acompanhavam. E é nessa dificuldade que às vezes os pais têm razão, aparece menos da direção. Mas eu às vezes nesta situação, é o que eu penso às vezes, que eu quero puxar os pais para o Grupo União Sport, cada vez mais, e para saberem realmente o que se passa dentro do clube, é isso que eu às vezes ponho, quero que eles tentem ser seccionistas para futuramente, de hoje à manhã poderão ser os diretores dos clubes e entenderem a realidade que se passa no clube. Só que pronto, de um lado vejo que os pais também não querem ser seccionistas, não querem ter esse compromisso, que é esse compromisso que a direção tem que ter com as equipas. E eu às vezes, tento que os pais percebam que é difícil e se eles derem uma ajuda, uma mãozinha entre todos, as coisas eram ultrapassáveis. Ainda em relação à formação, o União é um clube centenário, 104 anos de história, mas olhamos para as infraestruturas do clube e tenho a certeza absoluta que já ninguém treina num pelado no concelho, no distrito de Évora. A culpa sei que não é da União, de facto o clube não tem potencialidade para investir em infraestruturas que custarão perto de 200 mil euros se calhar. O que eu pergunto aqui é, não há, por parte da autarquia, e até porque o União, o clube, fomenta a prática desportiva e as crianças estão ocupadas nessa altura, o que é certo é que vemos todos os escalões de formação a treinarem num pelado que não tem as mínimas condições. O Rafael sabe do que é que eu estou a falar, ainda esta semana lá estive e nem se vê os miúdos com tamanho pó. Para quando uma solução, uma resolução deste caso, porque a formação, como disse o Paulo e bem, vai ser o futuro da União e é por aí que os clubes vão ter que apostar mais, mas com condições destas torna-se extremamente difícil. É verdade. Tem sido uma situação complicada que a gente vimos a debater ao longo dos anos, que eu acho que é um crime realmente quem anda ali a treinar, e sei que há ali elementos e atletas que pronto, pertencem, são filhos de pais que estão na Câmara Municipal. Eu acho pronto, que aquilo é um crime, porque aquilo eles não estão a respirar ar, estão a respirar pó. E é um desgosto, mas pronto, todos os anos em assembleias, nós no aniversário Fala-se muito, desculpa de clube, interromper, Rafael, fala-se muito em colocar um sintético lá em cima no campo, perto das piscinas. Isso é inviável? Há alguma proposta, algum feedback da Câmara sobre essa situação? Fala-se muito. Sim. Todos os anos, quando é no aniversário do clube, que a gente convida a Presidente da Câmara, todos os anos fazem essa promessa, que é neste mandato. No último foi o Presidente António Pinetra, em que, pronto, tem um projeto para melhorar aquela área toda, em que poderá, mas não fizeram promessa de para quando o campo. Quando foi com a Presidente da Câmara, ela disse que era neste mandato, quando avançou, que iria ser neste mandato. A solução pode passar por um sintético no 1º de maio. Poderá e ser. Esse era poderá o ideal. Era o ideal, também. Como não descobramos, por exemplo, se fizessem eu sei que todos os clubes têm direito, apesar de não terem formação, o Cortiço, é um sítio perto em que dá para o Grupo União Sport e temos boas relações com o Cortiço, em fazer um sintético ali e nós, as camadas jovens, irem ali treinar também. Mas, claro que ainda tivemos há pouco tempo reuniões com a Câmara e houve uma situação falada de um sintético, se havia possibilidades no Estado de 1º de maio, a gente dissemos que sim, desde que haja uma assembleia e que os sócios aceitem. Agora, claro, por exemplo, atrás das balizas, que foi uma coisa que eu digo, em que tem uma área perdida, em que já houve ordem de podermos destruir a pista, porque já ninguém está a utilizar, em fazer ali um campo de futebol 7, pelo menos de um lado. Claro que nem que de início fosse de terra, mas aqui temos a possibilidade de regar antes dos jogos, porque ali em cima
realmente, se houvesse uma parte da autarquia em que, sei que é complicado, porque os funcionários largam às 4 da tarde, em que passasse um jumper e regasse, claro que às 6 horas se calhar estava seco, mas se calhar poderia ser um bocadinho diferente. Agora é que é complicado, enquanto não houver essa melhoria, pelo menos do sintético ali, o outro sintético tem sido cada vez mais anos complicados. União este ano só temos 2 dias, salvo erro. Os outros anos tínhamos mais hipóteses, porque tínhamos treinadores que largavam às 5 da tarde e começavam o treino às 5 da tarde. Este ano os treinadores é tudo às 6. E disseram-nos a nós que não. O que eu acho, pronto, podia haver uma boa vontade da parte do Reibe, que eu já me apercebi, mas isso terá que ser o Reibe, se calhar, a sentar-se connosco. Reibe, Câmara e Grupo União Sport. Uma última questão, porque estamos mesmo condicionados pelo tempo, temos as antevisões, aproximam-se as eleições a Paços Largos, no próximo ano, penso que é março, estarei correto. Rafael Jeremias será candidato novamente a novo mandato? É assim, até porque falámos com vários elementos da direção e eles querem continuar. Pode haver outros que queiram sair. E o que eu pensei, nas minhas ideias, era fazer mais um mandato, ou seja, o próximo mandato. Fazer um próximo mandato com elementos que queiram entrar, que queiram trabalhar e ajudar o Grupo União Sport. Muito bem, fica aqui então haveria pano para mangas para estarmos aqui a conversar durante muito mais tempo, mas como... É mesmo assim. É mesmo assim. E temos toda uma época para também irmos falando. Massacrando o Rafael Jeremias e outros diretores, para também darmos a conhecer aquilo que é a vida do Grupo União Sport, com as suas dificuldades, com as suas alegrias, também com as suas tristezas. Também não poderíamos ter abordado a questão do futsal, ficará para uma próxima oportunidade.